Queridos irmãos, queridos amigos da doutrina espírita, é com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui, que nós nos encontramos ainda nessa época de pandemia para realizar mais uma atividade, mais uma palestra vinculada à casa, ao Grupo Espírita André Luiz. E nós temos essa oportunidade, nós ficamos muito contentes. Infelizmente nós não estamos podendo participar das atividades do grupo porque nós estamos ainda no percurso da pandemia e nós fomos convidados para fazer uma palestra na data de hoje para aprofundar mais, refletir acerca de uma obra muito relevante da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras fundamentais do Pentateuco de Allan Kardec. Então, nós vamos trabalhar hoje, nós vamos estudar com o capítulo 5º, o Cristo Consolador. E neste capítulo foi solicitado que nós fizéssemos estudo dos itens de número 1 a número 4. Então, nós fomos buscar na Bíblia, fomos buscar no Novo Testamento, fomos buscar nas obras de amigos da espiritualidade que todos nós já conhecemos, o Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, conselhos, textos e reflexões para fazer com que nós nos enriqueçamos com relação a esses ensinos que foram passados por Allan Kardec para nós. Bem, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém, Allan Kardec foi bastante criterioso e procurou colocar no livro do Evangelho aqueles ensinamentos de Jesus, aquelas histórias, aquelas questões da vida de Jesus para as quais não havia nenhum questionamento. Nós sabemos que a vida de Jesus, os historiadores debatem com relação à existência de Jesus, com relação aos fatos, mas existe algo que é imutável, que foram os ensinos morais que foram trazidos por Jesus, e nós sabemos que o ensino moral de Jesus ele é um roteiro infalível para a felicidade, e ele é justamente o que é o foco da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós sabemos também que o Espiritismo é a chave, com qual que facilita o auxílio, a compreensão da nossa vida, a compreensão da nossa realidade e explica muitas das questões referentes à nossa existência aqui no planeta Terra, Então nós vamos, como é que nós vamos realizar esse trabalho de hoje? Nós vamos comentar esses textos, nós vamos fazer uma leitura e depois nós vamos aproveitar desses ensinos dos amigos Emmanuel, do André Luiz, para compreendermos de fato essa questão da consolação, do convite que o Cristo nos faz com relação à consolação. Bom, os capítulos anteriores do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma introdução, tem o capítulo 1, não vim destruir a lei, o capítulo 2, meu reino não é deste mundo, o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, o capítulo 5º, que aborda a questão de bem-aventurados os aflitos, e o capítulo 6º, Cristo Consolador, E assim, o Kardec se dá sequência aos capítulos de 7º até 10º, falando sobre as bem-aventuranças e depois pontuando algumas questões que são relevantes com relação aos ensinos morais de Jesus, Bem, do capítulo 1 até o capítulo 4, Allan Kardec ele colocou os fundamentos da doutrina espírita, que são os mesmos fundamentos dos ensinos de Jesus, Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo ele dá sequência aos ensinos trazidos por Moisés, depois por Cristo, ele dá sequência às atividades, O capítulo 2, meu reino não é deste mundo, quando Cristo pontua que o verdadeiro mundo, a verdadeira realidade não é nessa na qual nós estamos, mas é a realidade da transcendência. O capítulo 3º, em que ele pontua em que o nosso planeta é somente uma morada na criação, existem várias outras moradas e nós estamos em uma delas, há muitas outras moradas além do planeta Terra. O capítulo 4º, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, pontua a questão da reencarnação. E no capítulo 5, que é o capítulo 5º, que é o maior capítulo, se não me engano, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec aborda a questão das aflições, e
Este capítulo é relevante porque pela doutrina espírita nós sabemos que nós vivemos, existem várias moradas, existem vários mundos. O nosso mundo é um mundo de provas e expiações, né? Um mundo de aflições. Então, boa parte de nós que aqui estamos somos ainda espíritos que temos um passado com muitos débitos, que temos ainda muitas correções, muitas correções de rumo, de rota, muitos resgates a serem feitos. E Cristo, os ensinos, Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia, o qual nós devemos seguir. Então o capítulo 5 aborda questões das aflições, e o capítulo 6, Allan Kardec justamente traz o Cristo Consolador, né? Então nós vamos ver os itens, são itens relativamente curtos, nós vamos fazer leituras, depois vamos comentar, e vamos usar dos amigos, como eu pontuei antes, Emmanuel e André Luiz, para que nós possamos compreender de fato a essência, aproximarmos de fato da essência do que vem nos ensinar a doutrina espírita, né? Então, nós vamos começar. O Cristo Consolador, ele tem os seguintes tópicos: o jugo leve, o Consolador prometido, instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Então, o jugo leve tem 2 itens e depois o Consolador prometido tem mais 2 itens. E eles abrangem aqui nessa edição que está comigo uma página, uma folha do texto, né? Então, o jugo leve. Então, Kardec começa com um extrato do Evangelho de Mateus, do capítulo 11, 28 a 30. E o texto diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que eu sou brando e sou humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Então, Jesus faz um convite, né, para que nós todos que estejamos aflitos e sobrecarregados, façamos essa ida até Ele, né, e aprendamos com Ele, tomamos o nosso jugo e aprendamos com Ele, quebrando humilde de coração, e nós vamos conseguir repouso para as nossas almas, porque o jugo é suave e o fardo é leve. E no item 2, né, no tópico 2, Kardec explicita todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, ele faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então é muito interessante, né? Porque nós sabemos que no capítulo, em Mateus, né, dos capítulos 5 a 7, nós vamos encontrar as bem-aventuranças e o sermão da montanha, as bem-aventuranças, né? Então que Cristo chama atenção para a importância de nós seguirmos os seus ensinamentos, e o que ele pontua é que nós devemos, né, nós podemos aproximarmos deles para termos acesso para termos acesso ao repouso para nossas almas, mas tem uma condição. A condição é que nós abandonemos os nossos pendores, que nós abandonemos
os nossos interesses mesquinhos e possamos dar atenção, possamos abrir o nosso coração para receber as leis do teu ensino moral, que tem como dever o amor e a caridade. Então nós vamos comentar, nós fazemos um breve comentário agora, mais à frente, ao longo do estudo, nós vamos tocar mais nesses pontos, né? E o tópico, o item seguinte é o Consolador Prometido, né? Então, no item 3, Allan Kardec busca agora em João, no capítulo 14, de 15 a 17 e no 26, ele busca no Evangelho de João e ele chama atenção para o seguinte, escreve o seguinte: 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tem dito. João 14, 15 a 17 e 26. Então, no Evangelho de João, João relata, anota que Jesus já pontuava a importância que ele ia encaminhar para nós um outro Consolador e que esse Consolador ficaria eternamente conosco, o Espírito da Verdade. Mas receberíamos esse Consolador e ele faria recordar tudo aquilo que Jesus nos tem dito. Então, está vinculado com o que eu pontuei antes, que a doutrina espírita, ela é sequência, ela dá sequência, ela esclarece, explica os ensinamentos que Jesus veio trazer até nós. E no item 4, agora é um texto de Kardec, que ele explica essas questões, e Kardec escreve o seguinte: Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou foi mal compreendido. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de Verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto ele fala sem figuras nem alegorias, levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que o sofrimento lhe auxilia o adiantamento
e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que disse Jesus do Consolador prometido: conhecimento das causas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, queridos amigos, nós temos aqui, nessa explicação de Allan Kardec, aspectos que são relevantes, que são importantes para nós darmos sequência à nossa vida e buscarmos consolo na palavra de Jesus. Mas Jesus nos consola, mas ele não quer, ele não entende que nós devamos ficar na inação. Nós devemos, ele nos consola, mas o seu consolo também é um desafio a nós mudarmos a nossa forma de conduta, mudarmos as nossas posturas, mudarmos as nossas relações com o mundo no qual nós estamos a viver, porque tanto Cristo quanto a doutrina espírita, que vem explicar os ensinamentos cristãos, eles nos consolam, nos fazem com que nós entendamos a razão de nossos sofrimentos, os motivos de nossas dores, e expõe para nós a questão que a nossa existência que nós estamos tendo no planeta não é uma única existência, não é a única, são várias existências, e essa experiência que agora nós temos é uma experiência que faz parte de um longo encadeamento de encarnações, e que nós, ao longo desse encadeamento, nós adquirimos várias virtudes, mas ainda temos vários desafios a superar. Então, o consolo, Cristo nos dá o consolo, mas nos coloca um desafio. Você precisa mudar a sua conduta, você precisa mudar a sua postura para uma postura melhor, para uma conduta mais aprimorada, para que eu habite dentro de você. E assim, habitando, você vai entender que tudo que existe no mundo é amor, é carinho, é caridade, e a partir disso nós passamos a ser parceiros trabalhadores junto ao Cristo. Então é importante que nós entendamos a questão dessas palavras que Kardec diz aqui: felicidade, fé, esperança, paciência, resignação e a coragem. E é interessante porque no capítulo 3º do livro Céu e Inferno, Allan Kardec, ele pontua, ele fala dos espíritos felizes, né, daqueles espíritos que são mais evoluídos, né? Então ele chama atenção, Kardec chama atenção, mostra que aqueles espíritos que caracterizam os espíritos evoluídos é a felicidade, né? É o prazer, o trabalho realizado, a missão cumprida, e o prazer está em servir, em realizar, em se comprometer com Cristo para construir um mundo melhor. Então, para entender essa importância, a questão do consolo que o Cristo Consolador nos traz, mas ele traz esse consolo nos propondo um desafio para que nós mudemos a nossa forma de encarar a realidade, de encarar a nossa vida, de encarar o mundo que nós vivemos, né? Encarar a nossa missão. Nós vamos partir para um estudo, vamos partir para complementar essas reflexões com os ensinos de nossos amigos, né, da espiritualidade, nossos amigos. Primeiro, André Luiz, que é o mentor da nossa casa, e depois o Emmanuel. Então, no livro que se chama Apostilas da Vida, André Luiz chama atenção, né, num texto que significa, né, cujo título é Tudo é Amor, né? André Luiz chama atenção para nós, para despertarmos
a nossa posição, a nossa postura com relação à existência. E ele diz o seguinte, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o livro Apostilas da Vida e o capítulo Tudo é Amor. Ele chama a atenção o seguinte: observa, amigo, em como tudo provém do amor e em como tudo se resume no amor. A vida é o amor existencial. A razão é o amor que pondera. O estudo é o amor que analisa. A ciência é o amor que investiga. A religião é o amor que busca Deus. A verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que eleva. A fé é o amor que transcende. A esperança é o amor que sonha. A caridade é o amor que auxilia. A fraternidade é o amor que se expande. O sacrifício é o amor que se esforça. A renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri. Altruísmo é o amor que se engrandece. Trabalho é o amor que constrói. Agora nós vamos ver, né, na continuação, que André Luiz chama atenção para outras questões que também é o amor, mas o amor que não segue o caminho que de fato deveria seguir. A indiferença é o amor que se esconde. O desespero é o amor que se desgoverna. A paixão é o amor que se desequilibra. O ciúme é o amor que se desvaira. O egoísmo é o amor que se animaliza. O orgulho é o amor que enlouquece. O sensualismo é o amor que se envenena. A vaidade é o amor que se embriaga. Finalmente, o ódio, que se julga ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Tudo é amor. Não deixe de amar nobremente. Respeita, no entanto, a pergunta que te faz a cada instante a lei divina. Como? Como é que nós estamos amando? Nós estamos amando de acordo com o amor que contribui para a obra de Jesus, ou nós estamos deixando o amor que existe em nós se perturbar e se transformar em paixão, ciúme, egoísmo, sensualismo, vaidade, orgulho? Então, nós vamos ver que quando Cristo, o Consolador, né, ele nos faz um convite, ele nos propõe atividades para que nós corrijamos esses vários defeitos do amor. Nós possamos colocar o amor no caminho correto, no caminho que foi de fato pontuado para ele. E para nós entendermos com maior clareza o que Cristo, a questão do Consolador, de Cristo ser o Consolador, nós podemos tomar como exemplo, né, como que Cristo é o Espírito. Nós sabemos que ele é o Espírito mais elevado que esteve aqui presente conosco, aqui no planeta Terra. Ele é o governador espiritual do nosso orbe, e o que ele pontuava, e nós vamos ver como é que ele se relacionava com os seus discípulos, e nesse relacionamento com os discípulos, nós podemos entender com mais clareza o que ele espera de nós. Então, nós temos 3 exemplos relevantes, que são a relação de Jesus com Maria de Magdala, a relação de Jesus com Simão Pedro e a relação de Jesus com Paulo. Nós vamos ver que as dores desses discípulos, elas foram consoladas com desafios, né? Começando com Maria Madalena, o capítulo 20 do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, o irmão X, ele é um capítulo dedicado à história, né, à trajetória de Maria de Magdala, né? Então, ela é uma mulher que vivia das facilidades do mundo, ela conheceu a riqueza, tinha muitos contatos, conhecia muitas pessoas, e ela, quando ficou sabendo, mas ela era uma pessoa muito triste, muito agoniada, porque aquela forma de vida que ela tinha
ela não a satisfazia mais. Então ela ficou sabendo por intermédio de uma pessoa que trabalhava com ela, trabalhava em sua casa, que Cristo estava propondo uma nova forma de vida, com muitos ensinamentos. Então ela, depois de superar indecisões, ela procurou Jesus e aceitou também o desafio para encontrar a paz que procurava, né? Ela tinha sede do verdadeiro amor, né? E ela disse que era amada, tinha amado, era amada, mas isso não saciava. Então Jesus a consola desafiando, fala da esperança no futuro, chama atenção para que ela tinha receio de como que o Criador ia olhar para uma filha pecadora, né? E Jesus chama atenção pontuando que mesmo em ruínas, várias flores nascem em ambientes de ruína, e ela tem que ter fé, tem que ter esperança no futuro, que as coisas vão mudar. Então Jesus chama atenção para ela que o amor aqui na Terra, como nós concebemos, é um amor que estava com uma compreensão, que tinha sido viciado, né? Como pontuamos antes, como chamou a atenção André Luiz, sensualismo é um amor que se envenena. Então Jesus chamou a atenção, consolou e a desafiou, disse que ela deveria, né, que o amor é renúncia, que o amor a gente precisava amar sem nada esperar, nós não podíamos definir condições. Então Jesus fez um conselho a ela que era importante que ela se doasse, que ela saciasse, que ela amasse, tivesse amor pelo sacrifício, amasse o divino mistério da vida. E assim ela entendeu que o amor que ela buscava não era aquele amor que ela vivia, até então vivia. Então ela procurou seguir os ensinamentos de Jesus, ela foi viver com os leprosos para saciar os desafios, né, para saciar os problemas que eles apresentavam, e ela se entregou completamente ao trabalho com aqueles leprosos, tanto fez que ela foi expulsa, né, ela foi afastada pelos discípulos, né, não desistiu, viveu com os leprosos. Depois de muitos anos de trabalho auxiliando os leprosos, falando dos ensinos de Jesus, ela partiu, e na partida ela foi recebida do outro lado pelo mestre, né? E o mestre dizendo que ela venceu a vida e que ela adentrou a porta estreita, né? Então nós vemos aí um exemplo, consolo que Jesus deu, desafiando Maria a seguir um caminho de benevolência, um caminho de dedicação ao próximo, de renúncia. Um outro exemplo muito importante é o exemplo de Simão Pedro, que era o discípulo mais fiel de Jesus. Simão viveu 3 anos direto com Jesus. Jesus frequentava assiduamente a casa de Simão e disse que ele seria capaz de morrer por Jesus. Mas, infelizmente, quando chega o momento de que Jesus que Jesus é aprisionado, né, pelos fariseus, Simão Pedro nega Jesus por 3 vezes, né? Negou Jesus por 3 vezes, ele não conseguiu passar por todos aqueles desafios, então ele ficou cheio de dores, cheio de remorsos pelo fato de ter negado Jesus 3 vezes. No Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus, na volta, ele encontra Simão e em um diálogo Jesus o convida a reafirmar o amor por ele. Pergunta: Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Então Jesus coloca um desafio. Então apacenta as minhas ovelhas, né? Simão aceitou esse desafio, teve o consolo de Cristo e teve uma vida de luta, de sacrifícios para consolidar os ensinos de Jesus. E ele, hoje a gente entende o Simão Pedro como sendo assim um dos principais responsáveis pela manutenção dos ensinos do cristianismo no planeta. Ele foi consolado, desafiado, aceitou o convite, avançou e encontrou a paz. E no final de sua morte, ele se via que ele não se considerava digno de ser crucificado como Jesus, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, com os pés e as mãos apontadas para o céu. E outra relação importante, né, nós vamos ver como é que Paulo, apóstolo dos gentios, Paulo era
uma pessoa da classe intelectualizada do judaísmo. Ele frequentava os templos, ele ensinava o judaísmo e via o cristianismo como uma seita perigosa e passou a perseguir os cristãos, né? Ele foi diretamente responsável pela morte de Estevão, né? Veio a saber depois que era irmão de sua namorada Abigail, e ele perseguia os cristãos. Na estrada para Damasco, Cristo aparece e pergunta para ele, né? Paulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo, né? E cai em si e entende quanto que foi que ele equivocou. Ele toma consciência e percepção, pensa o que ele se equivocou. Então ele cai do cavalo e Jesus consola, fala: levanta e anda, entra na cidade e lá te dirão o que fazer. Então nós vemos que nesse ensino com Paulo, né, o que Jesus chama atenção é o consolo mais o desafio à superação, ao trabalho, não é ficar parado. Então Saulo, que se assume, que se torna cristão, ele se converte ao cristianismo, assume o nome de Paulo, ele vai ao trabalho e ele vive 30 anos de luta, de desafio constante, viajando no entorno do mar Mediterrâneo, vários lugares para ensinar, levar o ensinamento de Cristo. E Cristo vai, Saulo vai, Paulo vai aos gentios, e ele, como conhecia o grego, era uma pessoa de uma família culta, tinha conhecimento, ele tem condição de levar os ensinos de Jesus aos gentios, à Grécia, a Roma, porque ele conhecia aqueles ensinos gregos, os ensinos romanos, ele tinha condição, era mais esclarecido do que os outros discípulos de Jesus. Então Jesus identificou no Paulo um bom trabalhador, né? Nós podemos, assim, à primeira vista, imaginar o Paulo como uma pessoa que perseguia, uma pessoa implicante, mas Jesus via o potencial que ele tinha para a realização e coloca esse desafio para ele, consola, mas diz: levanta e anda, sai da culpa, sai do remorso e segue o trabalho. A ponto que em Gálatas, no capítulo 2, né, 20, Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. A vida agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então nós vamos observar que o desafio foi feito, Paulo aceita o convite, caminha e chega àquela fonte que nunca há de secar. Então, o Cristo Consolador, o Espiritismo, a doutrina espírita, também uma doutrina consoladora, que ela nos mostra a razão de nós estarmos passando por sofrimento, mas é importante que depois que nós recebamos esses ensinamentos, que nós não fiquemos parados, né? Então, nós devemos lembrar da postura, do comportamento que Cristo teve com os seus discípulos, né? Que ele coloca um desafio, ele consola, mas coloca um desafio. Por que coloca o desafio? Porque nós temos que mudar, nós temos que transformar a nossa forma de ser, as nossas posturas, nossos hábitos, porque só assim nós teremos hábitos mais próximos dos espíritos mais elevados e seremos de fato trabalhadores do Cristo. Então, nós devemos na nossa vida buscar consolo e nós temos que pensar no desafio da mudança, desafio da transformação íntima que nós devemos efetuar no nosso coração. Então, para que nós tenhamos um coração com paz e esperança, nós temos que fazer essa mudança, ter bom ânimo, confiança, coragem, esperança, fé, perseverança, né? E Paulo, Maria de Magdala e Pedro aceitaram o convite, aceitaram o desafio, né? Foram consolados, aceitaram o desafio e em Cristo eles encontraram esse consolo. Então nós precisamos buscar o consolo e trabalhar como mudar. E como é que Jesus nos consola? Muitas vezes Jesus nos consola aparentemente por meio de contrastes, meio distintos àqueles que nós não estamos acostumados. Por exemplo, muitas vezes para corrigir uma determinada postura,
corrigir um hábito, corrigir um caminho equivocado, nós recebendo uma enfermidade que é uma bênção, que vai fazer com que nós vamos mudar o nosso comportamento, porque muitas vezes é a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser que traz doenças para o nosso curso, para o nosso corpo, né? Então a enfermidade, ela lapida nosso egoísmo, nosso orgulho. Um revés financeiro, né, uma dificuldade financeira, ela lapida a paciência, faz com que nós conquistemos a paciência, faz com que nós nos tornemos humildes, né? Então, se nós pedimos paciência a Jesus, Ele vai nos colocar em condições para que nós possamos desenvolver a paciência, né? Então, Jesus trabalha de uma maneira muito, quase que de paradoxal, quase que radical em nossa vida, e não é diretamente vinculado com o que nós pensamos, porque ele precisa, é necessário que nós mudemos, e para nós mudarmos, nós devemos mudar o nosso comportamento. Então, Emmanuel, no livro Marcas do Cristo, né, no livro Marcas do Cristo, ele tem uma lição muito importante que se chama Em Busca do Cristo. Então, quando Emmanuel chama atenção para o seguinte, tem alguns tópicos dessa lição, né? Sofres, não te esqueça do vinde a mim, do Divino Mestre, do convite que o Mestre nos faz, e procura com ele o manancial da consolação. Procuremos a consolação com o Mestre. Entretanto, não esqueçamos que o Senhor espera que nós não levemos até ele o fardo escabroso de torturas morais pelos caprichos desatendidos. Então, muitas vezes, nós passamos uma situação de estarmos com torturas morais porque os nossos caprichos não foram atendidos, né? E muitas vezes a nossa dor é simples aflição da nossa própria rebeldia à frente da lei. Então nós temos que avaliar as nossas posturas. Será que as torturas morais não são caprichos que não foram atendidos? Será que a nossa dor não é uma simples aflição pela rebeldia diante da lei? Se nós temos sede, né, nós temos que buscamos em Cristo a água viva, mas será que nós temos que ter assim, será que nós temos que entender que essa água viva do Cristo, nós precisamos saciar o anseio indébito de ouro e dominação, nós precisamos mudar a nossa postura. Então, se nós sentimos enfermo, nós buscamos em Cristo o médico divino, mas temos que pedir a Ele que nos concedamos remédio contra as nossas próprias inclinações, contra nossas desordens, contra nossos excessos, porque muitas vezes, como eu chamei a atenção antes, parte de nós vibrações enfermiças que constrangem ao desequilíbrio orgânico. Então, Emmanuel continua chamando a atenção que há muita sede que é mera ambição desregrada que atormenta a alma. Há muita dor que é simplesmente uma inconformação e desrespeito aos estatutos que nos governam. Há muitas moléstias que são somente intemperança mental e hábitos viciosos. Então, nós precisamos realizar a retirada dessas posturas, desses hábitos, desses comportamentos, desses sentimentos. Nós precisamos nos renovarmos intimamente para que nós alcancemos a paz, para que nós alcancemos a felicidade. Então, Cristo consola, mas Ele faz o desafio à transformação, à mudança. Então, essa reforma íntima que nós precisamos fazer para que nós fiquemos consolados. Então, André Luiz também, numa lição muito importante que se chama Assim Falou Jesus, no livro O Espírito da Verdade, né? Ele disse assim, disse o Mestre, buscai e achareis. Mesmo no céu, André Luiz chama atenção para a gente, mesmo nos céus, nós podemos fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela. Para onde é que nós estamos dirigindo a nossa atenção? Então, Jesus, o Senhor, continua André Luiz, afirmou o Senhor, cada árvore é conhecida pelos frutos. Alimentar-se com laranja ou intoxicar-se com pimenta é problema seu. O Cristo proclamou, orai e vigiai para não entrardes em tentação,
porque o espírito em verdade está pronto, a carne é fraca. O espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado repleto de compromissos e tentações. O Divino Mentor ensinou: não condeneis e não sereis condenados. Então, olha que interessante, o Mestre Jesus nos chama a atenção sobre as bem-aventuranças, né? Nos chama a atenção para as bem-aventuranças, nos pontuando que nós, do futuro, a esperança no futuro. Então, André Luiz chama a atenção que nós devemos tomar cuidado com o nosso passado, porque ele tem os compromissos e as tentações que vão dificultar a nossa mudança de postura, a nossa mudança de hábito, a nossa mudança de sentimento. Então, continuando, ensinou o Divino Mentor: não condeneis e não sereis condenados. Não critique o próximo, para que o próximo não critique a você. Falou Jesus: quem se propõe a conservar a vida, perdê-la-á. Quando? Então, por quê? Porque nós temos que, nessa mudança de perspectiva, de trajetória, de seguir os ensinos de Jesus, nós temos que dar menos atenção à materialidade, aos tesouros da terra, e dar mais atenção àqueles tesouros que estão onde as traças, onde a ferrugem não consome. Então, é isso que nós devemos para fazer essa transformação moral. Então, quando o arado descansa além do tempo justo, encontra a ferragem que o desgasta. Disse o Mestre: não vale para um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então, o que André Luiz está chamando a atenção é que nós temos que passar a avaliar as nossas posturas, o nosso comportamento e chegar mais próximo do que o Mestre nos ensinou. E também falou Jesus: a cada um será concedido segundo as suas próprias obras. E André Luiz nos lembra: não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los, pois que a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz. Então, esse ensino de André Luiz é fantástico, né? A lei de Deus nos conhece pelo que fazemos, não pelo que nós observamos. Então, a ação é muito importante. Então, ainda pontua André Luiz: ensinou o Mentor Divino: andai enquanto tendes luz. E ele pontua: o corpo é a máquina para a viagem do progresso e todo relaxamento corre por conta do maquinista. Proclamou o Cristo: orai pelo que vos perseguem e caluniam. Interessar-se pelo material dos caluniadores é o mesmo que se adornar você deliberadamente com uma lata de lixo. Então, o que o nosso mentor está chamando a atenção é que o corpo é a máquina para essa viagem do progresso. Nós não devemos relaxar, porque relaxando nós vamos ficar parados, vamos ser acometidos pela preguiça, vamos ser acometidos pela ferrugem que desgasta também a enxada. Então nós temos que andar enquanto nós temos luz, temos que aproveitar a oportunidade. E dando sequência aos ensinos do nosso mentor, aos conselhos que nós devemos fazer para sermos consolados, então André Luiz sempre nos pontua a importância de não termos desânimo, né? Então, numa lição que se chama Sem Desânimo, no livro Paz e Renovação, ele pontua o seguinte: se você deixou de trabalhar entrando em desânimo, examine o tráfego. Então, ele dá um exemplo do tráfego numa rua simples, né? Existem vários automóveis, vários ônibus, cumprindo tarefas que foram assinaladas, mas tem o carro que está parado fora da pista. Ele pode ser uma tentação para malfeitores, pode ser um perigo no trânsito, né? E também é um peso morto na economia geral, porque foge do bem que cabe fazer. Agora, se o dono resolver recuperar aquele carro, aparecem motoristas que se empenham em socorrê-lo. Então, André Luiz chama atenção o seguinte, um conselho muito importante: considere a lição e não gaste o seu tempo acalentando enguiços na própria alma, que farão de você um trambolho para os corações queridos que lhe partilham a marcha. Então, nós temos que tomar cuidado para não acalentar enguiços na alma
porque nós seremos um trambolho para aqueles corações queridos que lhe partilham a marcha, tanto aqueles corações que estão aqui encarnados conosco, quanto aqueles amigos que estão na espiritualidade, que nos auxiliam, que velam pela nossa trajetória, pelo nosso caminho. Então, o nosso mentor pontua: qual acontece ao veículo mais singelo, você pode perfeitamente auxiliar nos caminhos da vida, arrancar um companheiro dessa ou daquela dificuldade, carregar um doente, transportar uma carta, entregar um remédio ou distribuir alimento. Se você quiser realmente largar o cantinho da inércia, rogue amparo aos espíritos benevolentes e sábios que funcionam caridosamente na condição de mecânicos da providência divina. E eles colaborarão com você, mas para que isso aconteça é preciso, antes de tudo, que você pense em servir, dispondo-se a começar. Então, queridos amigos, o tédio, a inércia, só acometem aquele que ainda não entrou na seara do serviço. Então nós devemos trabalhar e servir, porque assim nós estaremos seguindo aquele caminho que o Mestre Jesus chama a atenção, que é a importância de seguir em direção à felicidade. Então todos nós, quando nós encarnamos, quando nós estamos aqui presentes na atual encarnação, a doutrina espírita nos chama a atenção que é feito um esforço significativo, de oportunidades que nós recebemos, de famílias, amigos, todos recebemos vários talentos, para nos ajudarmos a cumprir a missão. E muitas vezes nós recebemos muito mais do que nós merecemos. Então, em nossa vida, há uma condução amorosa, misericordiosa, e nós recebemos tudo de bom, e muitas vezes nós não conseguimos vislumbrar o que nós recebemos para cumprir a nossa missão. E quando o espírito atinge um determinado nível evolutivo, quando ele já aceitou o consolo, o desafio de Cristo, encaminha em direção de Cristo e percebe o que essas dádivas que ele recebe, e tem uma atitude como Paulo teve na carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14: o amor do Cristo nos constrange. Então, queridos irmãos, nós temos que dar atenção, dar importância às bênçãos recebidas, porque nós recebemos muitas dádivas, e o que o Mestre espera de nós é que nós utilizemos os talentos que nós recebemos, que nós dediquemos a aproveitar o conselho, o apoio que nós recebemos da espiritualidade dos nossos amigos, para cumprir de fato esse caminho em direção ao que o Cristo espera de nós, que nós tenhamos o consolo, mas não só o consolo, que nós coloquemos os nossos talentos na direção da realização, do aprimoramento, para nós nos tornarmos pessoas melhores, Então, Emmanuel pontua no livro Pão Nosso, no capítulo 163, Agradecer, ele chama a atenção que os apóstolos foram leais ao Cristo até o último momento, e é isso que se espera que nós façamos, lealdade ao Cristo, como uma lealdade a um pai amoroso, Os filhos, o melhor agradecimento que os filhos podem fazer com os pais é seguir aquele exemplo de elevação que os pais deram e que a vida teve como testemunho. Então nós vamos, quando Cristo, no capítulo 5, quando Mateus, no capítulo 5 a 7 do Evangelho, ele anotou as bem-aventuranças e o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças que foram pontuadas significa encontrada por aquele que persevera, que continua, que esforça, que recebe o consolo, mas que segue o caminho, não que para, não que fica à margem da estrada. Então Cristo espera que justamente nós sigamos essa trajetória. E a gente vai lembrar que, nós vamos lembrar, como pontuei anteriormente, no capítulo 3 do livro Céu e Inferno, Kardec chama a atenção que a felicidade do espírito é inerente à maturidade, é inerente ao seu estágio evolutivo, é inerente ao seu esclarecimento. Então, o esforço que nós temos que fazer é justamente para ter equilíbrio, para evoluirmos, para termos uma noção mais clara de quem nós somos, do que nós estamos levando a vida aqui na Terra, se de fato nós estamos servindo, se de fato nós estamos colaborando para construir um mundo melhor onde nós estamos vivendo. Então, quanto mais nós avançamos, mais consolo, mais esperança, mais fé
mais felicidade. Então, quando Jesus pontua bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, significa que o aflito ele deve seguir à frente, deve seguir o caminho em direção ao Cristo, deve não só receber o consolo de Cristo, o consolo da doutrina espírita, mas servir, trabalhar, seguir aquela trajetória, não é ficar parado na inação. Então nós precisamos, como Cristo pontuou a Paulo, levanta-te e anda, é trabalho e serviço. Então esse é o Cristo Consolador que nós temos que buscar, aquele Cristo que nos pontua, né? Nós temos que ter clareza que a felicidade duradoura, ela passa pelo aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento passa uma mudança de postura, mudança de conduta, e assim nós temos que conhecer quais são os nossos vícios, quais são os nossos defeitos, para que nós façamos um esforço significativo de mudar o que nós somos, né? Então, o que a doutrina espírita, o cristianismo, a doutrina espírita traz para a gente não é simplesmente uma promessa de facilidade, uma promessa de soluções fáceis, né? Justamente é um esclarecimento do que acontece conosco, por que nós estamos sofrendo, uma ampliação dos horizontes de que esse planeta que nós estamos vivendo não é o único, uma ampliação dos horizontes, mas que nós devemos trabalhar, nós devemos seguir para nos aprimorar. Então esse é o consolo do Espiritismo, e nós vamos, de fato, ter cada vez mais felicidade, ter cada vez mais alegria, ter cada vez mais discernimento, se nós aceitarmos esse objetivo e seguirmos junto com Jesus, né? No Evangelho de João, capítulo 17, Jesus pontua que a meta da atuação dele no mundo, ele diz que ele era um com o Pai, né? A meta dele é fazer com que nós sejamos um com ele, para que todos nós sejamos um com o Pai. Então, o que Cristo espera de nós é que nós nos aprimoremos, que nós nos tornemos melhores, que nós nos tornemos pessoas comprometidas com o bem, com o belo, com a verdade, e que assim nós tenhamos condições de ter um futuro melhor, um futuro mais digno. E para encerrar a nossa palestra de hoje, né, para encerrar nosso trabalho, vinculando a questão do Cristo Consolador, nós temos um texto muito bonito que se chama O Remédio Justo, né, no livro da Esperança de Emmanuel, quando Emmanuel pontua, usa como epígrafe: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O que Emmanuel chama atenção? Que muitas vezes nós vislumbramos desastres, aflições, enfermidades, flagelos no mundo nós estamos vivendo, e nós questionamos onde é que estão os espíritos guardiões que não dão, será que eles não dão atenção? Será que eles não cuidam, não protegem as criaturas para evitar que elas aconteçam? Então muitas vezes nós temos uma noção equivocada de segurança e de conforto, e imaginamos que tudo segue um determinado caminho e não outro. Então a gente pergunta muitas vezes, como Emmanuel coloca aqui, como é que esses espíritos guardiões não puderam prevenir certos transes, certas calamidades desoladoras? Então, o que Emmanuel nos faz um convite a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores, né? E quando nós lemos o que Emmanuel chama a atenção, nós ficamos assim, nós passamos a ter um pouco de discernimento do mundo no qual nós nos encontramos, porque Emmanuel, do estágio evolutivo no qual nós nos encontramos, porque Emmanuel pontua o seguinte, que muitas vezes nós vemos mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos, porque aquelas grades evitam que eles caiam, não transfiram a sua atitude, não se desvairam no vício, que eles não se transfiram da loucura, criminalidade. Muitas vezes nós ouvimos gemidos de pais amorosos que levam filhos ao hospital para amputar um membro, né? Mas sabemos que muitas vezes eles fazem isso para evitar que haja uma progressão da doença por causa de algum erro equivocado do passado daquele filho, daquele espírito que ocupa o corpo do filho e que poderia antecipar a existência na vida. Muitas vezes, Emmanuel chamando a atenção, olha, muitas vezes esposas abnegadas, elas concordam chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, mas sabem que ali no cárcere, o cárcere evita a queda
em fossas mais profundas de delinquência. Muitas vezes nós vemos filhos abnegados levando pais que estão afetados por doenças contagiosas para uma casa de isolamento, porque eles sabem que se deixarem os pais fora da casa de isolamento, isso vai ser um perigo para a comunidade. Então, Emmanuel pontua que esses espíritos, esses corações que verdadeiramente amam, eles trocam frases de carinho por palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros. Então, muitas vezes, eles oram para que e trabalham para que aqueles seres amados voltem ao seio, voltem ao caminho correto, né? Então, ele chama a atenção que os espíritos guardiões veem, né, essas calamidades, esses transes, essas dificuldades são para evitar que aconteçam coisas piores, né? Então, quando nós vemos alguém submetido aos entraves, não vamos supor que esse alguém permaneça esquecido pelos benfeitores espirituais. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades. Ao invés de revolta e desalento, nós devemos oferecer paz, esperança ao companheiro que chora, para que à frente todo o mal e o bem prevaleça. Então, nós temos, onde existem almas sinceras, encerra o Emmanuel, à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que junto delas não suceda o pior. Então, muitas vezes, nós estamos passando por uma situação de sofrimento para evitar que o pior aconteça. E assim é que nós devemos entender o Cristo Consolador. Ele consola, mas ele desafia a mudança de postura, ele desafia a mudança de atitude para que nós nos tornemos pessoas melhores. E Emmanuel encerra nesse último trecho, né, chamando a atenção que muitas vezes fenômenos que acontecem no mundo no qual nós vivemos, como a pandemia pela qual nós estamos atravessando, muitas vezes elas são recursos que são usados pela espiritualidade para nos estimularmos a sermos melhores, para evitar que algo pior aconteça. Então, queridos irmãos, nós comentamos no estudo de hoje sobre a doutrina espírita, sobre o Cristo Consolador, a doutrina maravilhosa que nos traz consolo, nos ensina muito, mas nós não devemos ficar na inação, nós não devemos ficar no nosso cantinho de inércia, como chamou a atenção o André Luiz. Devemos trabalhar, devemos servir, devemos ter bom ânimo, ter confiança, esperança e fé no futuro. Eu dou boa noite a vocês e fico muito contente por ter tido essa oportunidade de estarmos aqui presentes e nos encontramos numa próxima oportunidade. Assim seja.